Olá, pessoal! Aqui é a Luciana Klein, fundadora e proprietária do CAD Klein. Quem já me conhece deve estar se perguntando o que ela está fazendo em um evento voltado ao BIM. E adivinha? Sim, eu vou falar de AutoCAD, até porque muitos profissionais que desenvolvem projetos complementares utilizam como base um arquivo DWG. Nesta palestra, eu mostrarei a importância da organização em layers e outras propriedades dos objetos. Você aprenderá a solucionar alguns problemas decorrentes de um DWG, digamos, bagunçado, né? Entre aspas, o dono do evento não permite que eu fale outra coisa. Então vamos lá? Bem-vindos à palestra Como arrumar o seu arquivo DWG para ser utilizado no contexto BIM. Para começar, eu quero mostrar a vocês dois arquivos DWG. Um arquivo mostra o antes, ou seja, como que aquele profissional que vai fazer um projeto complementar recebeu o arquivo. E o outro que mostra o depois, ou seja, como que o profissional deveria ter recebido o arquivo. Apenas para efeito de comparação, note a quantidade de layers em cada DWG. Mas isso não é o pior. Agora vamos dar uma olhada em como está a organização dos objetos em layers. O arquivo que está pronto para ser utilizado no Revit, por exemplo, mostra que os objetos estão organizados. Mas esse arquivo foi recebido assim. Olha a bagunça. Mais de um layer que representa o mesmo tipo de objeto. Por que isso? Né? Você deve estar se perguntando, eu também quero saber. Se alguém sabe a resposta, por favor, me conte. Então, como que a maioria dos profissionais faz para arrumar esse tipo de problema? Bom, mudando as propriedades dos objetos, mas para isso, adivinha, tem que selecionar os objetos, né? Porque é assim que vocês foram ensinados. Esse é um projeto pequeno. Agora imagine um projeto maior. Imagine o quanto você vai perder de tempo e quanta raiva você vai passar. E pode assumir, eu sei que sim, porque isso também acontece comigo. Mas voltamos à questão. Supondo que os objetos estão nos layers adequados ou quase isso, eu quero mostrar dois comandos que certamente são pouco utilizados porque não são muito conhecidos. Bora lá? O primeiro comando é o Layer Merge ou Lay MRG. Esse comando fica na tab Home, painel Layers expandido. Olha ele aqui. Mas você também pode usar o atalho de teclado para ativar o comando. Comece a digitar L, A, Y, M, que o AutoCAD lista os comandos que contêm essas letras. Assim fica fácil e você não precisa se preocupar em decorar o atalho, que é Lay MRG. E o que esse comando faz? Esse comando pega os objetos dos layers de origem e move esses objetos para o layer de destino. E o que acontece com os layers de origem? O comando apaga esses layers. Então veja só, esse comando é um 3 em 1. Ele seleciona os objetos do layer, ele move os objetos para o outro layer e apaga o layer de origem. Veja a sequência do comando e note como fica fácil reorganizar objetos e layers. Neste exemplo, eu vou organizar os objetos do layer parede. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o layer parede, que é o arc paredes, na verdade, esse vai ser o layer de destino, ok?
ok? Aí, eu sei que os outros objetos parede estão nesses outros 2 layers aqui, tá? Então, inicialmente, eu vou mudar a cor deles para que fique fácil de eu identificar aqui na tela, ok? Então, o layer de destino vai ser o arquiparedes, que está na cor preta. E esses outros 2 layers, parede e paredes, que são os objetos vermelhos e azuis, serão movidos para o layer arquiparedes. Vamos lá? Então, vamos pedir o comando layMerge. O que ele pede? Ele pede para eu selecionar o objeto no layer que vai ser editado, tá? Então, o vermelho e o azul. Veja que ele pré-seleciona aqui esses objetos, tá? Aí eu pressiono Enter para dar prosseguimento ao comando. E agora eu vou selecionar o layer de destino, que é esse daqui. O AutoCAD pergunta, você quer continuar? Sim, eu quero continuar. Olha só o que aconteceu. Os layers parede e paredes já não constam mais no arquivo e os seus objetos já estão no novo layer arquiparedes. O próximo comando que eu quero mostrar para você é o layTrans. Basicamente, ele faz o que o layMerge faz, só que ele tem umas funções extras. Vamos lá? O comando layTrans fica na tab Manage, no painel CAD Standards, e é este ícone aqui. Você pode chamar o comando via teclado, digitando layTrans. Será aberta esta caixa de diálogo. Nesta caixa, nesta janelinha aqui, nós temos os layers do arquivo, certo? Aí você vai falar assim, Luciana, sumiu tudo. Não, não sumiu. É que você só vai visualizar aqui na tela quando você selecionar aqui o nome do layer, que ele vai mostrar os objetos que estão neste layer, ok? Aí você vai precisar carregar um arquivo para fazer esse mapeamento, tá? Esse arquivo pode ser um arquivo DWG ou pode ser um arquivo DWT. Eu tenho um arquivo DWG, deixa eu cancelar aqui um momento, que é esse daqui, o layTrans, onde eu já tenho a relação dos meus layers com as configurações que eu quero. Então, eu vou usar esse meu arquivo DWG aqui como base para fazer o mapeamento no meu arquivo de trabalho. Então, vamos lá. layTrans, eu vou carregar o arquivo DWG, pode ser também um arquivo DWT. E ele vai carregar aquela lista de layers aqui, tá? Eu tenho uma opção aqui chamada MapSame. O que é isso? É mapear os layers de nomes iguais. Então, veja que eu tenho aqui no meu arquivo aquela mesma relação de layers, né? Deixa eu aumentar aqui essa caixa. Aqui, olha lá, tá? Do ArcBlocks sanitário até o ArcTexto 7, tá? Então, eu quero mapear o mesmo, ou seja, mapear os layers de mesmo nome, para que eu não perca tempo, né? Se for o caso, tá? Aí, o que acontece? Fica aqui sobrando os outros layers, tá? Então, vamos ver o que tem no layer 2, é a cobertura. Então, eu seleciono aqui o layer no arquivo, tá? No arquivo de origem, vamos dizer assim, e aqui o layer de destino, tá? E map, ok? No layer 3 não tem nada, no layer 4 eu sei que são os arquicortes, porque eu já conheço o arquivo. No layer 5 é o ArcTexto 5, que é da cor número 5, eu vou mandar mapear. O 6 não tem nada, o 7 não tem nada. O centro eu vou colocar no mesmo layer das cotas, porque as cores são iguais, tá? Contorno não tem nada. Cota e cotas, veja que eu posso selecionar 2 layers aqui se eu apertar
o Ctrl, tá? Cota e cotas vai para o cotas, arquicotas, map. Grossa não tem nada aqui na tela. Janelas, eu sei que é para o layer arquiesquadrias. Parede é para o layer arquiparedes. Paredes também. Pia é para o arquissanitário. Portas é para o esquadrias. Vaso, vou botar no arquissanitário porque vai que é um bloco, né? E pronto, olha só. Feito isto, eu só vou verificar aqui se não tem mais nada. Olha, o fim aqui é o arquissolo, aqui. Pronto. Eu só dou uma verificada para ver se não tem nenhum objeto perdido aqui, tá? E clico em Translate. Aí o AutoCAD vai perguntar para mim, as alterações no mapeamento, né, dos dados ainda não foram salvas. Você quer salvar isso? Se você escolher que sim, ele vai criar um arquivo DWS, se eu não me engano. Ou você pode apenas pedir para fazer a tradução, tá? Eu vou pedir aqui para ele salvar essa informação de mapeamento. Para que vai servir isso? Para que futuramente você possa carregar esse arquivo que já tem essa informação, né? Tipo, o layer cota e o layer cotas vai para o layer arquicotas. Então, você não precisa selecionar de novo, tá? Ele já vai fazer isso automático. Então, eu posso criar aqui o DWS, tá? E ele também cria um arquivo log que contém a informação de qual layer foi mapeado para qual layer. Uma última dica antes de seguirmos adiante. Se você quiser saber quais layers que estão no seu arquivo e que não estão sendo utilizados, você pode ativar esta opção aqui, olha, Indicate Layers in Use, que é indicar os layers que estão sendo utilizados. Desta forma, você fica ciente aqui, olha, os layers que não estão sendo mais utilizados no arquivo, eles aparecem com o símbolo cinzinha e não mais azulzinho. Aí, o que você faz? Você usa o comando purg. E pronto, olha só, já diminuiu e já limpou o seu arquivo. Vamos em frente? O próximo comando que eu vou mostrar para você é o flatin. Esse comando traz todos os objetos com coordenadas Z diferentes para a coordenada Z0, tá? Então, eu tenho aqui um exemplo de uma folha do CICAD de Brasília. Na vista top, parece que está tudo bem, mas se eu mudo para a vista frontal ou para a vista isométrica, eu consigo perceber que alguns objetos estão com elevações diferentes. Eu posso verificar isso visualmente, mudando aqui a vista, ou mesmo com o Properties, olha. Então, se você clicar no objeto e o Properties estiver com valor diferente no Elevation, no caso, Properties de uma polyline, tá? Então, significa que esse objeto está com uma altura diferente e você precisa trazer esse objeto para o Z igual a 0. Você também pode verificar esse valor de coordenada com o comando ID. Então, vamos lá. Eu vou deixar apenas a vista top. Vou pedir o comando flatin. Vou selecionar os objetos e vou pressionar Enter 2 vezes. Aí nós vamos aguardar, porque o AutoCAD pode demorar um pouco, dependendo da quantidade de objetos que foram selecionados. Prontinho. Vamos ver se funcionou? Vamos colocar aqui na vista isométrica, vamos dar um zoom extends, olha lá. Voilá, tranquilo. Então, neste caso, apenas o comando flatin funcionou. Mas existem outros casos que esse comando não vai surtir o efeito desejado. E daí, como é que você vai fazer? Vamos ao próximo exemplo. E o que você pode fazer se nem flatin e nem change resolve? Bom, aí você vai selecionar todos os objetos e você vai verificar aqui um por um. Então, blocos, posição Z, tá 0 de todos.
Linhas, nós temos várias linhas que começam e terminam com Z diferente. Então, nós vamos zerar esses valores aqui, ó. Start Z e End Z. Em achuras, a elevação tem que estar zerada. Nas elipses, o centro em Z tem que estar zerado. Você está vendo que está começando a diminuir aqui o número de problemas, né? Posição em Z de textos tem que estar zerado também. 3D Polyline eu vou deixar por último. Polyline Elevation está com 0. E Spline não tem nenhum controle aqui que defina a altura dela. Ok, como que eu vou encontrar as 3D Polylines aqui? Porque visualmente, né, só de olho, eu não tenho como saber qual é. Então, eu vou criar aqui um pedaço de um objeto 3D Poly, tá? Vou selecionar e vou utilizar o recurso Select Similar para que o AutoCAD selecione para mim apenas as 3D Polylines. E eu vou fazer o que com elas? Eu vou explodir. Porque daí elas se transformam em linhas e eu consigo zerar os valores de Z, certo? O que nós temos aqui? Bloco, olha, só ficou bloco. Escada térreo. Então, é um único bloco que está dando problema. Isso também acontece com outros blocos que foram feitos de maneira displicente. Então, o que a gente faz aqui? A gente entra no bloco, eu já explodo tudo de uma vez, por quê? Porque tem gente que faz bloco dentro de bloco. Não faz isso, povo. Isso só vai complicar a sua vida. Cadê? Aqui. Então, eu seleciono e eu vou fazer aqui dentro do ambiente de blocos a mesma coisa que eu fiz lá com os outros objetos. Ó, e para ter certeza, eu vou lá no Change, Properties, Eleve, 0, ok, salvar o bloco e fechar o editor. E olha só que bonitinho. Pronto, já está tudo com o Z igual a 0. Simples assim. Claro que num arquivo maior você vai ter um pouco mais de trabalho, mas isso faz parte, né? Se a pessoa que preparou o arquivo não preparou da maneira certa, infelizmente, você vai ter que colocar mãos à obra para preparar o seu arquivo, para daí poder trabalhar ele com outro software da sua equipe. Ok, Luciane, tem como fazer isso tudo mais rápido? Claro que tem. Se o que importa para você são apenas os objetos na coordenada 0, Z igual a 0, e nos seus layers organizados, parede no layer parede, portas e janelas no layer esquadrias, estou dando apenas um exemplo, tá? E se a porta e a janela não é bloco, são apenas linhas e arcos, para você isso não vai fazer diferença, tá? Então você pode explodir os blocos, porque daí é um passo a menos, você não precisa ficar entrando no editor de blocos para fazer aquelas edições, tá? Aí você explode e faz o flatin, faz o change e termina fazendo aquela limpeza através do property, selecionando linhas, mudando Z, Start Z e End Z 0, todo aquele processo que eu já mostrei para você. Exceto que você não vai precisar entrar no ambiente de editor de blocos para fazer novamente todas essas alterações. E chegamos ao final da minha palestra. Espero, é claro, que você tenha gostado. Muito obrigada a todos vocês que assistiram e obrigada ao Alan e toda a sua equipe que fez esse evento. Também quero deixar o meu convite para que vocês acessem o cadklein.com.br, porque o Cadklein não é apenas voltado ao AutoCAD. Nós também temos vários artigos e materiais sobre BIM para download e para leitura. Vem conhecer o nosso novo site Cadklein.
Muito obrigada e se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Até o nosso próximo evento.